E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia, para quem não me conhece, eu sou Iverson Santos. Aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro sempre às 6 horas da manhã, o segundo às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 27 de maio, tem live, hein? 4 horas da tarde, a gente vai fazer uma live aí hoje para falar do jogo, entre outros assuntos aí que forem surgindo. Lembrando que todas as terças e quintas temos lives aqui no canal, sempre 4 horas da tarde. Então, hoje, terça-feira, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Estaremos aqui ao vivo, resenhando, entrando no clima do jogo. Olha, além da partida, dessa decisão, Botafogo, Universidade do Chile, 9h30 da noite, a bola vai rolar, valendo vaga nas oitavas de final da Libertadores, o Botafogo só dependendo dele. Vamos falar sobre desfalques, jogadores que voltam para essa partida, falar de arbitragem, aonde assistir o jogo, falar muito sobre essa partida, entrar no clima do jogo nesse conteúdo de agora. Mas antes, já peço para vocês, por gentileza, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative aí o sino para você receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Se você puder, se você quiser, você pode virar membro do canal, R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Estamos aí bem perto de bater a marca dos 50 mil inscritos, então eu conto sempre com a ajuda de vocês. Porque primeiro, já vou botar na tela, a gente vai falar sobre um zagueiro, cara, mais um zagueiro que tá chegando no Botafogo, hein? Informação do Globoesporte.com, do GE, o Botafogo tá negociando a contratação do zagueiro Caio Pantaleão. Ele joga na equipe do Krasnodar da Rússia, inclusive essa equipe foi campeã russa. Ele tem 29 anos de idade. Vocês devem lembrar, né? Porque assim que o Botafogo vira SAF, ali em 2022, o Botafogo já teve interesse nesse atleta. O Internacional, na época, chegou a entrar nessa disputa. Ele tem 29 anos de idade, ele é um zagueiro. Então, Caio Pantaleão já é um interesse antigo do Botafogo, está negociando e pode ser reforço. Olha, antes que você pergunte, mas ele joga na Rússia. Por que o Botafogo não trouxe o Wendel? Porque a equipe do Krasnodar, ela não está na lista de sanções da FIFA ali, relacionados a pagamentos. Então, diferentemente da equipe do Zenit, do Wendel, essa equipe, ela não está na lista de sanções. Então não tem problema nenhum, apesar de ser uma equipe russa, não tem problema nenhum o Botafogo negociar esse atleta, porque eles não estão nessa lista de sanção. Cara, o Botafogo fez uma proposta pelo Caio Pantaleão, tem um otimismo dentro do clube que dessa vez aconteça. Ele não vem sendo titular nessa equipe, ele atua também como volante. Nessa atual temporada, ele tem 19 jogos, com 1 gol marcado. Cara, dando minha opinião, chama a atenção, primeiro que o Abner tá chegando, tá? O Botafogo já acertou tudo com o Abner, jogador do Juventude. Ontem, no jogo contra o Bragantino, nem no banco ele ficou, foi tirado ali às pressas para não completar o 7º jogo com a camisa do Juventude. E tem uma outra informação aqui também, uma informação do TF, que o Botafogo, ele segue negociando com o Grêmio a contratação do zagueiro Gustavo Martins. Cara, se todo mundo vier, a gente vai ficar com Bastos, Jair, Barbosa, David Ricardo, Abner, Caio Pantaleão e Gustavo Martins. O que isso quer dizer, cara? Talvez tenha jogadores saindo do Botafogo, né? Eu não acredito que o Botafogo esteja trazendo tantos zagueiros aí para permanecer com todos. A gente não sabe como é que é a situação do Bastos. Será que dentro do Botafogo não confiam mais no Bastos? Será que o Jair, nessa janela do meio do ano, pode ir para o Lyon? Será que o Gregory realmente vai sair do Botafogo? Porque o Caio Pantaleão, ele faz a função de zagueiro e ele também joga de volante.
Ele poderia ser um Danilo Barbosa. Lembrando que o Danilo Barbosa está em fim de contrato. O Caio Pantaleão, eu vejo mais pro lugar do Danilo Barbosa. Por quê? Porque o Danilo Barbosa, nessa reta final de contrato, ele joga como volante, ele também joga como zagueiro. E o Botafogo não vai renovar o contrato do Danilo Barbosa. Então o Caio Pantaleão já tem 29 anos de idade, vindo da Rússia, ele quer jogar no Botafogo. Eu vejo mais o Caio Pantaleão sendo um substituto talvez do Danilo Barbosa, tá? Só que tem muitos zagueiros chegando, gente. É Abner, é Caio Pantaleão que pode estar chegando, é o Gustavo Martins. Eu já dei minha opinião aqui no canal sobre esse zagueiro do Grêmio, né? O Gustavo Martins é jovem também, assim como o Abner. Eu não gosto, o Gustavo Martins eu não gosto. As partidas que eu vi dele com a camisa do Grêmio, principalmente no Campeonato Gaúcho, não me agradou. Ele é um zagueiro que entrega a paçoca, é um zagueiro que não passa confiança, mas ele é jovem, o Botafogo tem que lapidar. Cara, as partidas que eu vi desse jogador com a camisa do Grêmio, eu realmente não gostei. Posso estar enganado? Posso. Mas esse Gustavo Martins, de todos aqui, esse não me agrada. O zagueiro do Grêmio, dizem que ele é botafoguense, a família dele é botafoguense, mas eu não quero saber disso. Eu tô jogando papo reto com vocês aqui, a minha opinião sobre o Gustavo Martins. Então, cara, vamos aguardar. O Botafogo está se movimentando no mercado, principalmente para o sistema defensivo, e talvez possa ser porque alguns jogadores devam sair, né? Então vamos aguardar. Caio Pantaleão, Krasnodar da Rússia, pode estar chegando no Botafogo, 29 anos de idade, joga como zagueiro, joga como volante. Ele lembra até o Bastos, tá? Ele lembra um pouco o Bastos jogando bola. E tem a situação também do Gustavo Martins, um jovem zagueiro do Grêmio. Esse não me agrada tanto. O Grêmio recusou a primeira proposta, o Botafogo segue conversando, informação do TF. E tem o Abner, que já tá certo, tá chegando nos próximos dias no Rio de Janeiro. Olha, pra gente ir pra segunda parte do vídeo falar sobre o jogo, deixa eu só adiantar aqui, já tá na tela pra vocês, né? Botafogo, Universidade do Chile, hoje, 9h30 da noite, no estádio Newton Santos. Apita o jogo de hoje o árbitro Andrés Rojas, da Colômbia. E no VAR, Rei de Castro, também da Colômbia. Aonde assistiu o jogo hoje? Você que não vai ao estádio Newton Santos, cara, ainda tem ingressos. Por incrível que pareça, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, ainda tem ingressos para os setores Oeste Inferior e Oeste Superior A e B, né? A torcida não esgotou o ingresso, mas eu não vou ficar aqui julgando a torcida, de verdade, não sou sommelier de torcida, não vou ficar ensinando ninguém a torcer. Esse ano realmente é um ano. Claro, o Botafogo ganha tudo que ganha no passado. Eu acho que merece até um voto de confiança a galera que tá lá dentro, o próprio John Textor, mas eu não vou ficar aqui julgando a torcida, porque a torcida é passional e a torcida ela não vai ficar refém e ela não vai ficar tão apegada a tudo que o Botafogo viveu ano passado. A torcida quer novos títulos, a torcida não está satisfeita com o planejamento esse ano, mas claro, você que pode ir, vá ao estádio Newton Santos, porque, cara, a gente tem que fazer a nossa parte, né? A gente cobra, a gente quer um Botafogo brigando por títulos. Nesses momentos, a gente tem que comprar o barulho do Botafogo. Não é o barulho do John Textor, não é o barulho do Renato Paiva, é o barulho da instituição. Então, cara, estarei marcando presença hoje lá, e se você puder, vá ao estádio Newton Santos, porque nesses momentos a gente tem que marcar presença para poder cobrar também. Mas quem tá chateado, quem tá irritado com tudo que tá acontecendo esse ano, eu entendo também, porque o Botafogo, olha tudo que o Botafogo ganhou, a torcida tem que apoiar, meu irmão, o que passou. E esse ano, realmente, o planejamento, tudo que vem acontecendo, não é o esperado, e a torcida, assim, tem toda a razão, quem tá chateado, mas enfim, não vou ficar aqui entrando nesse debate. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar, aí a gente vai falar mais desse jogo, trazer informações do time titular para essa partida de hoje, trazer alguns pontos aqui. Fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, pra gente poder conversar mais sobre Botafogo, Universidade do Chile, 9h30 da noite, a bola vai rolar no estádio Newton Santos, mas antes peço pra vocês aquela moral,
compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais contra a ajuda de vocês. Ainda vou fazer uma live aqui hoje no canal, 4 horas da tarde. Aguardo vocês, tá bom? Olha, mais de 30 mil ingressos vendidos para a partida de hoje. Como eu disse, os ingressos não estão esgotados, pelo menos no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas teremos um belo público hoje no estádio Newton Santos. O Botafogo só depende dele para classificação. Provavelmente o Botafogo vai passar em segundo, porque depende de vários fatores para passar em primeiro. Por exemplo, a equipe do Estudiante vai pegar a equipe do Carabobo, então deve ganhar e dificilmente o Botafogo conseguiria tirar o saldo, passar em primeiro, mas é o que eu venho falando aqui no canal. O importante é a classificação, o importante é o Botafogo passar, mesmo que seja em segundo. Então, o Botafogo hoje com uma vitória simples, o Botafogo estará classificado para as oitavas de final da Libertadores, tá bom? Cara, o importante é vencer. Eu lembro muito de 2 jogos ano passado, contra a LDU e contra o Universitário. O Botafogo foi muito pressionado, o Botafogo não jogou bem, mas o importante foi vencer aquelas partidas. E hoje é a mesma coisa, hoje o importante é a vitória. Nem que seja por 1-0, gol contra, apertado, hoje o importante é o resultado. A gente espera que o Renato Paiva não invente na escalação, ele tem que fazer o simples. A gente vai jogar no nosso tapetinho com apoio da nossa torcida, tá? Falando no Renato Paiva, tem desfalques hoje. O zagueiro David Ricardo tá fora e o Matheus Martins também. Tinha possibilidade deles voltarem nessa partida hoje, mas ontem eles não treinaram no CT Lunier. Então, David Ricardo tá com uma lesão na coxa desde o jogo contra o Flamengo, tá fora. E o Matheus Martins com uma lesão na coxa esquerda desde o dia 30 de abril, também segue fora nessa partida de hoje. Porém, temos notícias boas, voltas importantes, tá bom? O zagueiro Barbosa tá de volta, o Arthur tá de volta e o Savarino também tá de volta, assim como o Maestriani, tá bom? Todos esses jogadores de volta na partida de hoje. A situação do Savarino tem um porém. O Savarino, ele tá de volta, mas talvez ele não consiga jogar os 90 minutos, tá bom? Ele deve começar como titular, provavelmente, mas ele não deve conseguir atuar os 90 minutos. O Barbosa deve voltar para a zaga, porque só tem ele, o David Ricardo tá fora, ou então o Danilo Barbosa poderá ser improvisado, e o Arthur também volta ao time titular, e o Maestriani fica como opção no banco de reservas. O provável Botafogo para logo mais deve ser John, Vitinho, Jair, Barbosa, Alex Telles, Gregory, Marlon Freitas, o Arthur na ponta direita, vindo para dentro para o Vitinho passar, flutuando ali no meio, Savarino, e na ponta esquerda o Cuiabano e o centroavante Igor Jesus. O Botafogo deve ter uma linha de ataque com alguns jogadores interessantes. Por exemplo, o Botafogo, quando for atacar a equipe adversária, o Botafogo vai ter uma linha de ataque com o Vitinho, vai passar na lateral aqui, o Arthur vai vir por dentro, o Savarino vai estar por dentro também flutuando, e do lado esquerdo o Cuiabano e o centroavante Igor Jesus. Ele não deve colocar hoje o esquema com 2 atacantes, ele deve entrar num 4-2-3-1, então, realmente é um Botafogo bem interessante hoje para encarar a equipe da Universidade do Chile, o Botafogo com voltas importantes. Falando um pouquinho do adversário, a Universidade do Chile, ela joga pelo empate. Olha, cara, a torcida deles invadiram o Rio de Janeiro. A torcida da Universidade do Chile está muito grande, vai estar marcando presença hoje no estádio Newton Santos. Eles jogam pelo empate. Lembrando, se o jogo terminar empatado, a Universidade do Chile, ela se classifica. O empate é deles, tá bom? Então o técnico Gustavo Alvarez tem mudanças na partida de hoje, como o Zaldívia tá suspenso, tá fora, o Ramírez deve entrar, e no ataque o Contreras lesionado deve dar ali a vaga pro Diório, tá bom? Então vamos prestar atenção na Universidade do Chile, que vai vir para picotar o jogo, talvez venha fechadinho, querendo irritar a gente. A torcida
tá muito grande aqui no Rio de Janeiro, vão fazer barulho, vai ter mosaico hoje lá da torcida do Botafogo, então realmente é um jogo bem importante, é uma decisão, e o Botafogo ganhando por qualquer placar, o Botafogo estará classificado. Se você chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, obrigado sempre pela audiência, se cuida, fiquem com Deus, boa terça-feira. Hoje ainda tem live aqui no canal, 4 horas da tarde, aguardo vocês aqui pra gente falar mais sobre o jogo, sobre reforços que estão chegando aí, tudo isso nessa live, aguardo vocês, boa sorte pro Fogão, boa sorte pro nosso glorioso, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Fogão, eu gosto mais de você do que de mim.